Em Samuel, primeiro no capítulo 4, no versículo 16, diz assim: E disse-lhe aquele homem, a Eli: Eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi da batalha. Glória a Deus, só até aí. Então, louvado seja Deus, aquele homem, louvado seja Deus, estava ali numa batalha, ali numa guerra, para vencer os filisteus, junto com os 2 filhos de Eli. Então sucedeu que ele estava naquela batalha, e então ele perdeu aquela batalha, e ele fugiu, como acabei de ler, da batalha. Por que, igreja, que ele fugiu da batalha? Porque ele estava despreparado. Isso aí é Deus falando espiritualmente conosco, nos dias de hoje, que a gente estamos numa batalha, numa guerra espiritual, a gente só vence ela para a gente se ver jejuando, buscando, se enchendo do Espírito Santo, para nós não fugir da batalha. Quando o crente está fraco, está cansado, caído, abatido, ele não consegue vencer nenhuma batalha. Como este homem que acabou de falar, que ele mesmo foi o mensageiro de trazer a notícia ruim, que o filho de Nebs e Finéia morreram na batalha. Então ele foi um enviado, fugiu da batalha para dar notícia a Eli, que os filhos dele tinham morrido numa batalha. Porque eles não se prepararam, foram para a batalha, para a guerra contra os filisteus, estavam ali fazendo as coisas que não agradavam ao Senhor. Não estavam sendo um crente fiel, estavam um crente todo desconcertado, adulterando, roubando, profanando a casa do Senhor. Então eles foram para uma batalha assim. Então já sobrou só esse homem para dar a notícia para Eli, né? Porque Eli era o pai de Nebs e Finéia, mas apoiou, foi omisso a casa do Senhor, apoiou o pecado dos 2 filhos. Aí os 2 filhos foram para a batalha, aleluia, glória a Deus, com os filisteus. E os filisteus derrotaram ele na batalha, ele perdeu a batalha, perdeu a guerra. Então, ele voltou da batalha, ele não venceu a batalha, ele foi o mensageiro para avisar o pai de Nebs e Finéia que os 2 filhos tinham morrido. E ao mesmo tempo que ele deu a notícia, ele caiu da cadeira, partiu o pescoço e morreu. Diz a Bíblia, ela é muito profunda essa palavra. Então sucedeu que espiritualmente falando com a igreja, que Deus quer dizer que nós esteja sempre buscando o Senhor e obedecendo a palavra do Senhor. Porque se nós, louvado seja Deus, andar profanando a casa do Senhor, não fazer as coisas do Senhor, obras do Senhor direito, não obedecer a palavra do Senhor, aleluia, glória a Deus, não se preparar, a gente também não vence nenhuma batalha. A gente só vence essa batalha que é uma guerra espiritual muito grande, se nós obedecer a palavra do Senhor, porque o nosso capitão, o nosso general é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo está nas nossas frentes, na nossa batalha, pelejando, batalhando por mim e por você, igreja. Mas para isso, para nós vencer ela, nós temos que estar na obediência, na palavra, para nós não ser derrotados em nenhuma batalha e não voltar para dar uma notícia ruim, a notícia da morte. Porque a pior morte que existe no mundo não é nem a morte material, é a morte espiritual. Então, a gente tem que estar sempre buscando, lendo a palavra constantemente. Ler 4 folhas por dia. Se não puder, leia pelo menos uma folha, um salmo. Principalmente ler aquele salmo ali, ó, 141, o 140. É uma bênção de Deus. Esse salmo é uma oração, 140. E o salmo 141 é para Deus fechar a nossa boca, para nós não abrir a boca, para não falar a palavra precipitadamente, apressadamente, e nem fofocar, nem levantar falso testemunho. Então, as palavras do Senhor ensinam nós, aleluia, glória a Deus, a obedecer a palavra do Senhor, ensina nós a andar no caminho de Deus, obedecendo e fazendo o querer de Deus, porque para nós não perder nenhuma batalha espiritual. Deus te abençoe, igreja, fica na paz.